À medida que os 5 amigos continuavam sua viagem de carro, não podiam deixar de se sentir revigorados pela liberdade da estrada aberta. Ela, a amante da história com uma inclinação para a aventura, compartilhava com entusiasmo histórias sobre as cidades e assentamentos esquecidos espalhados pelo país. Max, o artista livre espírito do grupo, frequentemente esboçava as paisagens pitorescas que passavam, enquanto Sarah, a prática e engenhosa, assegurava que eles permanecessem no caminho certo com seu itinerário. Jake, o engenheiro inquisitivo, e Chris, o músico carismático e de coração generoso, proporcionavam ao grupo entretenimento sem fim com seus debates engraçados sobre as últimas tendências em tecnologia e música. Cada amigo trouxe algo único para a jornada e a camaradagem deles se fortaleceu à medida que viajavam juntos. Um dia, enquanto passavam por um trecho particularmente desolado na rodovia, notaram que o marcador de combustível estava quase vazio. Preocupados, começaram a procurar o posto de gasolina mais próximo. À medida que o sol começava a se pôr, lançando um brilho alaranjado sobre o horizonte, avistaram um sinal desbotado apontando para uma cidade chamada Hollow Grove. Parecia a oportunidade perfeita para reabastecer e encontrar um lugar para descansar durante a noite. A estrada para Hollow Grove era estreita e sinuosa, cercada por árvores antigas e densas que pareciam se fechar sobre eles à medida que avançavam. A atmosfera estava inquietante e os amigos não conseguiam se livrar da sensação de que estavam sendo atraídos para algo sobrenatural. Quando os últimos raios de sol desapareceram atrás das árvores, uma espessa névoa se formou, tornando difícil ver mais do que alguns metros à frente. Apesar da inquietação, o grupo continuou, guiado apenas pelo fraco brilho dos faróis. Sentiam uma crescente sensação de desorientação à medida que as estradas pareciam se estender infinitamente, sem sinal da cidade. Seus nervos estavam à flor da pele e o ar no carro estava pesado com tensão. Finalmente, avistaram um sinal de boas-vindas em ruínas de Hollow Grove, quase obscurecido pela floresta que avançava. Ao entrarem na cidade, não puderam deixar de sentir um frio na espinha. A cidade parecia completamente abandonada, seus edifícios antes vibrantes reduzidos a conchas em ruínas. As ruas estavam vazias e sem vida, e o único som que cortava o silêncio era o uivo distante do vento. À medida que os amigos se aproximavam de Hollow Grove, a floresta parecia se fechar ao seu redor, criando uma atmosfera opressiva que pesava sobre seus espíritos. As cores vibrantes da vegetação ao redor pareciam desbotadas, como se a própria vida tivesse sido drenada da paisagem. As árvores se erguiam sobre a estrada, seus galhos torcidos projetando sombras estranhas que dançavam na luz decrescente. Quando chegaram mais perto, começaram a notar o declínio gradual que havia se apoderado da cidade. Os primeiros sinais de abandono apareceram na forma de casas dilapidadas nos arredores. Essas casas antes encantadoras agora estavam desertas, com janelas quebradas, pintura descascada e quintais crescidos que sugeriam anos de negligência. A inquietação do grupo aumentava à medida que avançavam, movidos pela necessidade urgente de combustível e abrigo. Ao entrar na cidade, encontraram a Main Street alinhada com edifícios abandonados e em ruínas. Os restos de uma comunidade outrora próspera podiam ser vistos nas vitrines fechadas, nos postes de luz enferrujados e no lado desgastado do antigo restaurante da cidade. Uma espessa camada de poeira e sujeira parecia cobrir todas as superfícies e o ar estava pesado com o cheiro de decadência e umidade. Apesar do silêncio sinistro que envolvia a cidade, os amigos não conseguiam se livrar da sensação de que estavam sendo observados. O vento sussurrava através das árvores e agitava as folhas, criando uma trilha sonora inquietante para sua exploração. Continuaram pela cidade deserta, passando pelos restos sem vida da igreja, da escola e do correio de Hollow Grove. A natureza havia começado a reclamar a cidade, com ar rastejando pelas paredes dos edifícios e grama alta invadindo o pavimento rachado e deformado. Quando chegaram à borda da cidade, descobriram um antigo motel, com sua placa em ruínas quase visível através da folhagem crescida. O prédio parecia relativamente intacto, embora anos de abandono o tivessem deixado em estado de deterioração. A pintura outrora vibrante havia desbotado para um cinza opaco e descascado, e as janelas estavam escuras e vazias, como os olhos de uma criatura longamente morta. Ao se aproximarem do motel abandonado, hesitaram, trocando olhares apreensivos. O prédio parecia emitir uma aura fria e pouco acolhedora, mas sabiam que tinham pouca escolha a não ser buscar abrigo para a noite. Reunindo sua coragem, saíram do carro e avançaram lentamente em direção à entrada do motel. A porta de vidro da recepção estava muito quebrada, deixando um buraco através do qual podiam espiar o interior escuro. Ela pegou a lanterna e, com cautela, liderou o grupo para dentro. O saguão estava coberto por uma espessa camada de poeira e o cheiro mofado de bolor preenchia o ar. Teias de aranha esticavam-se pelos cantos da sala e os restos de papéis de parede outrora vibrantes agarravam-se teimosamente às paredes.
Max deu alguns passos adiante e notou um suporte de chaves enferrujado atrás da recepção. Notavelmente, várias chaves ainda pendiam em seus lugares designados, como se estivessem esperando por hóspedes há muito esquecidos. Sarah sugeriu que cada um pegasse uma chave, na esperança de que os quartos proporcionassem pelo menos algum conforto naquele lugar sinistro. À medida que avançavam pelo corredor mal iluminado, o piso rangia e gemia sob seus pés, aumentando a atmosfera inquietante. Jake notou que cada porta que passavam exibia as cicatrizes do tempo, com pintura descascada e molduras deformadas. Chris tocava suavemente sua guitarra, tentando aliviar o clima, mas as notas pareciam ser engolidas pelo silêncio opressor. Ao chegarem aos quartos designados, os amigos hesitaram ao destrancar as portas e entrar. Os quartos estavam surpreendentemente intactos, embora o passar do tempo tivesse deixado sua marca. Os tapetes antes macios estavam agora emaranhados e desbotados e a pintura nas paredes havia começado a descascar em grandes tiras irregulares. Os móveis estavam cobertos de poeira e teias de aranha, mas as camas ainda mantinham sua forma, oferecendo um lugar para descansar suas cabeças cansadas. Enquanto começavam a desempacotar suas coisas, Sarah descobriu um jornal antigo escondido sob as cortinas esfarrapadas. A manchete dizia: "Em cidade inteira de Hollow Grove desaparece durante a noite." Os amigos trocaram olhares nervosos, sentindo que haviam tropeçado em um mistério arrepiante que estava ligado às figuras fantasmagóricas que haviam visto vagando pela cidade. Durante a noite, os amigos revezaram a vigilância, incapazes de se livrar da sensação de que algo os observava das sombras. Quando continuaram sua exploração de Hollow Grove no dia seguinte, descobriram a verdadeira extensão do trágico passado da cidade e as forças sobrenaturais que mantinham seus antigos residentes prisioneiros em um ciclo eterno. Ela pegou a lanterna e, com cautela, liderou o grupo para dentro. O saguão estava coberto por uma espessa camada de poeira e o cheiro mofado de bolor preenchia o ar. Teias de aranha esticavam-se pelos cantos da sala e os restos de papéis de parede outrora vibrantes agarravam-se teimosamente às paredes. Max deu alguns passos adiante e notou um suporte de chaves enferrujado atrás da recepção. Notavelmente, várias chaves ainda pendiam em seus lugares designados, como se estivessem esperando por hóspedes há muito esquecidos. Sarah sugeriu que cada um pegasse uma chave, na esperança de que os quartos proporcionassem pelo menos algum conforto naquele lugar sinistro. À medida que avançavam pelo corredor mal iluminado, o piso rangia e gemia sob seus pés, aumentando a atmosfera inquietante. Jake notou que cada porta que passavam exibia as cicatrizes do tempo, com pintura descascada e molduras deformadas. Chris tocava suavemente sua guitarra, tentando aliviar o clima, mas as notas pareciam ser engolidas pelo silêncio opressor. Ao chegarem aos quartos designados, os amigos hesitaram ao destrancar as portas e entrar. Os quartos estavam surpreendentemente intactos, embora o passar do tempo tivesse deixado sua marca. Os tapetes antes macios estavam agora emaranhados e desbotados e a pintura nas paredes havia começado a descascar em grandes tiras irregulares. Os móveis estavam cobertos de poeira e teias de aranha, mas as camas ainda mantinham sua forma, oferecendo um lugar para descansar suas cabeças cansadas. Enquanto começavam a desempacotar suas coisas, Sarah descobriu um jornal antigo escondido sob as cortinas esfarrapadas. A manchete dizia: "Em cidade inteira de Hollow Grove desaparece durante a noite." Os amigos trocaram olhares nervosos, sentindo que haviam tropeçado em um mistério arrepiante que estava ligado às figuras fantasmagóricas que haviam visto vagando pela cidade. Durante a noite, os amigos revezaram a vigilância, incapazes de se livrar da sensação de que algo os observava das sombras. Quando continuaram sua exploração de Hollow Grove no dia seguinte, descobriram a verdadeira extensão do trágico passado da cidade e as forças sobrenaturais que mantinham seus antigos residentes prisioneiros em um ciclo eterno. À medida que a noite caiu sobre o hotel abandonado, uma atmosfera inquietante se instalou, preenchendo os amigos com uma crescente sensação de desconforto. Eles concordaram em revezar a vigilância enquanto o outro tentava dormir, sabendo que não podiam baixar a guarda naquele lugar sinistro. Ela se ofereceu para a primeira vigília, enquanto os outros se acomodavam em seus quartos. Ela se posicionou no corredor mal iluminado, seus olhos vasculhando a escuridão em busca de qualquer sinal de movimento. O vento do lado de fora uivava, enviando calafrios pela sua espinha enquanto batia nas janelas e portas. À medida que a noite avançava, ela começou a ouvir sons baixos e inexplicáveis. Primeiro, ela os descartou como os rangidos e gemidos do velho edifício, mas logo os sussurros se tornaram mais distintos. Ela quase podia distinguir palavras, como se alguém estivesse falando além de sua capacidade de ouvir. Quando seu turno terminou, ela acordou Max e compartilhou suas preocupações sobre os sussurros. Max, um cético por natureza, garantiu-lhe que provavelmente era apenas o vento brincando com sua mente.
Relutantemente, ela foi para seu quarto descansar enquanto Max assumia a vigília, armado com seu caderno de esboços para passar o tempo. À medida que a noite avançava, Max também começou a ouvir os sussurros que ela mencionara, mas ele estava orgulhoso demais para admitir. Em vez disso, ele se concentrou em esboçar os cantos escuros e sombrios do motel, capturando a atmosfera sinistra que os envolvia. Quando chegou a vez de Sarah, os sussurros haviam se tornado mais altos e ela agora conseguia distinguir as vozes fantasmagóricas dos antigos residentes da cidade. Eles falavam sobre suas vidas, sonhos e arrependimentos, presos em um ciclo interminável de desespero. O medo de Sarah intensificou-se quando ela notou figuras espectrais fugazes movendo-se do lado de fora das janelas do motel. Ela podia ver os contornos das almas presas de Hollow Grove vagando pelas ruas em um loop perpétuo, seus rostos marcados com tristeza e anseio. Quando Jake e Chris assumiram a vigilância, também experimentaram os sussurros e aparições fantasmagóricas. Os amigos perceberam que não estavam sozinhos no motel e que os espíritos dos residentes perdidos de Hollow Grove estavam assombrando seus corredores. O primeiro luz do amanhecer filtrava-se pelas janelas empoeiradas do motel, e os amigos se reuniram no saguão, com a noite sem sono estampada em seus rostos cansados. Eles sabiam que precisavam agir rapidamente para descobrir a verdade sobre Hollow Grove antes que eles também se tornassem prisioneiros de seu abraço sobrenatural. Ela, a amante da história, sugeriu que começassem procurando na biblioteca da cidade por quaisquer registros ou documentos que pudessem esclarecer o passado da cidade. O grupo partiu para a biblioteca, navegando pelas ruas silenciosas da cidade. Ao entrarem na biblioteca, encontraram-na em um estado de desordem. Livros e jornais estavam espalhados pelo chão e o ar estava pesado com o cheiro de papel antigo e mofo. Max e Chris começaram a procurar nas estantes por livros sobre a história local, enquanto Jake e Sarah vasculhavam as pilhas de jornais na esperança de encontrar pistas em manchetes e artigos antigos. Enquanto isso, ela descobriu uma porta escondida que levava a uma pequena sala empoeirada, cheia de mapas antigos, registros da cidade e diários manuscritos. À medida que os amigos se agrupavam na sala escondida, começaram a montar o trágico passado de Hollow Grove. Encontraram relatos sobre a queda de um meteoro que ocorreu décadas atrás e a estranha energia que ele emitia, distorcendo o tempo e o espaço. O diário falava sobre moradores da cidade que desapareceram sem deixar rastros, deixando suas famílias em luto pela perda inexplicável. Enquanto continuavam sua pesquisa, aprenderam sobre um ritual antigo que se acreditava ter o poder de quebrar o ciclo sobrenatural que mantinha a cidade prisioneira. O ritual exigia itens específicos e encantamentos, e deveria ser realizado no local da queda do meteoro. Com o tempo se esgotando, os amigos decidiram se dividir para reunir os itens necessários para o ritual. Ela e Max vasculharam a biblioteca em busca de livros sobre o oculto e o sobrenatural, procurando pelos encantamentos de que precisariam. Sarah e Chris aventuraram-se na floresta próxima para coletar ervas e plantas, enquanto Jake trabalhou na construção de um altar improvisado no local da queda do meteoro. Durante o dia, os amigos trabalharam incansavelmente, impulsionados pelo conhecimento de que os espíritos dos residentes perdidos de Hollow Grove dependiam deles. À medida que o crepúsculo caía sobre o horizonte, eles se reuniram no local da queda do meteoro, armados com o conhecimento e as ferramentas necessárias para realizar o ritual. Começaram o ritual e as figuras fantasmagóricas que haviam visto na noite anterior começaram a se reunir ao redor deles, com seus rostos preenchidos com uma mistura de esperança e medo. Os amigos sabiam que suas ações poderiam ser a chave para libertar as almas presas e quebrar a maldição que havia atormentado Hollow Grove por tanto tempo. Com determinação em seus corações, continuaram seus esforços, sabendo que o destino da cidade e de seus residentes perdidos estava em suas mãos. Enquanto os amigos se posicionavam em círculo ao redor do altar improvisado no local da queda do meteoro, sentiram uma energia palpável no ar, seus nervos formigando com expectativa. Cada um havia sido designado um papel específico no ritual antigo e sabiam que precisavam trabalhar juntos para quebrar o ciclo que havia enredado Hollow Grove. Ela começou recitando um encantamento que havia encontrado na sala escondida da biblioteca, sua voz hesitante no início, mas logo encontrou sua força, suas palavras se elevando confiantemente acima do vento que soprava ao redor deles. As figuras fantasmagóricas dos residentes perdidos de Hollow Grove se aproximaram, seus olhos fixos nos amigos enquanto realizavam o ritual. Max organizou cuidadosamente as ervas e plantas que Sarah e Chris haviam coletado na floresta, colocando-as em um padrão específico que formava uma barreira protetora ao redor do grupo. Quando acendeu as ervas, uma fumaça aromática começou a subir, preenchendo o ar com um aroma sobrenatural que parecia acalmar e fortalecer os amigos. Jake construiu um altar improvisado usando pedras da área ao redor, escrevendo cuidadosamente símbolos que havia encontrado nos textos antigos. À medida que o ritual avançava, os símbolos começaram a brilhar com uma luz etérea suave, pulsando em ritmo com as palavras de ela.
Sarah e Chris, por sua vez, tocaram uma melodia assombrosa em seus instrumentos. A música parecia ressoar com os espíritos, criando uma conexão poderosa entre os vivos e os mortos. À medida que a melodia se entrelaçava com os encantamentos de ela, a energia no local intensificava-se, fazendo o próprio ar cintilar e vibrar. Quando o ritual atingiu seu clímax, um brilhante clarão de luz irrompeu do centro do círculo, ofuscando momentaneamente os amigos. O meteoro em si parecia ressoar com suas ações, sua energia sobrenatural pulsando e ondulando em resposta ao ritual. As figuras fantasmagóricas dos residentes de Hollow Grove foram atraídas para a luz, suas formas começando a brilhar e mudar. À medida que entravam no brilho brilhante, suas expressões de tristeza eram substituídas por alívio e gratidão. Uma a uma, elas desapareceram na luz, suas almas finalmente livres do ciclo que as havia mantido prisioneiras. Quando o último dos espíritos desapareceu, a luz começou a se apagar, deixando os amigos de pé na clareira agora silenciosa. Sentiram uma mudança na atmosfera, como se um peso pesado tivesse sido erguido da cidade. Exaustos, mas triunfantes, os amigos sabiam que haviam conseguido quebrar a maldição que havia atormentado Hollow Grove por tanto tempo. Com o conhecimento de que haviam libertado as almas perdidas, os amigos retornaram ao motel para descansar antes de continuar sua jornada. Ao deixarem Hollow Grove no dia seguinte, não puderam deixar de sentir um senso de orgulho e realização, sabendo que haviam desempenhado um papel em restaurar o equilíbrio e a paz para a cidade e seus residentes. A experiência os uniu de maneiras que nunca poderiam ter imaginado, e eles carregariam a memória de Hollow Grove com eles pelo resto de suas vidas.